A relação entre racismo institucional e a inclusão do alunato negro no curso de Administração de Empresas da FGV e a ESP. Neste trabalho, vamos discutir a questão racial interna à FGV, questionando junto aos alunos negros se o racismo institucional é uma realidade e de que maneira é experienciado por eles. Afinal, a Fundação Getúlio Vargas, reconhecida como a quinta melhor think tank do mundo e uma das melhores faculdades do país, apresenta reduzido número de alunos negros no curso de graduação em Administração de Empresas, revelando discrepância em relação ao perfil étnico-racial da população brasileira, majoritariamente negra. Acreditamos que esse abismo seja demonstrativo da necessidade de discutir os motivos que culminam nesse contraste e a experiência pessoal dos alunos que se encaixam nesse perfil de exceção. O vídeo a seguir, produzido pela Super Interessante, tem como objetivo explicar de maneira didática, em 2 minutos, a desigualdade racial no Brasil, fornecendo uma visão geral que servirá de alicerce para a discussão acerca da questão racial interna à Fundação Getúlio Vargas. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Dentro desse panorama, encontramos o racismo institucional. Esse termo, definido pela primeira vez em 1967 pelos ativistas integrantes do grupo Panteras Negras, trata da falha coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas, seja por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Em outras palavras, as barreiras criadas pela sociedade para o indivíduo negro são internalizadas pelas instituições, que fracassam em corrigir essas distorções internamente. Partimos então para as análises do nosso trabalho. Por meio de entrevistas, coletamos informações sobre a qualidade de vida no ambiente universitário, a inclusão nas atividades cotidianas e o senso de pertencimento considerando a etnia dos próprios entrevistados. No decorrer do processo de entrevistas, foi procurado questionar os entrevistados acerca de suas experiências pessoais dentro do ambiente da FGV e a ESP, bem como suas visões em relação à realidade do Brasil quanto ao racismo institucional e quanto às suas próprias realidades. A partir disso, procuramos construir reflexões decorrentes dos relatos apresentados, dos dados e pesquisas previamente consultados. Em um primeiro momento, procuramos questionar o problema do desconforto por parte dos alunos e sua percepção própria dentro do espaço da faculdade. Em relação a isso, pode-se destacar os seguintes relatos de 2 alunas do 2º semestre do curso.
E aí eu vi, tipo, 2 pessoas negras. E eu falei, ufa, eu não sou a única, sabe? Só que, tipo, cara, 2 pessoas, sabe? Eu não devia ficar feliz por ver 2 pessoas. Devia ver muito mais. Mas só de ver 2 pessoas você já fica, ufa, eu não sou a única. Esse exercício, naturalizado na origem cultural dos alunos, gera tratamentos diferenciados em relação aos alunos negros, como podemos verificar na fala de 2 alunas do primeiro e segundo semestre, respectivamente, de administração de empresas. Eu já ouvi várias pessoas falando que foram confundidas com funcionários por parte dos alunos ou por parte de outros funcionários. Isso nunca chegou a acontecer comigo, mas eu devo admitir que eu já pensei nisso, sabe? Meio que eu fiquei com medo. É um lugar que, por mais que eu me sinta confortável, às vezes eu fico pensando, sabe? Será que se eu usar uma roupa um pouco mais simples, as pessoas vão me confundir com funcionário por causa disso? É uma situação meio assim. Eu me sinto confortável, mas ainda tenho um pouco de receio. Pode-se afirmar, a partir dos depoimentos citados, que o reconhecimento de tamanha discrepância entre a quantidade de alunos brancos e negros está entre as primeiras e principais percepções pessoais dos alunos negros ao ingressarem no curso. Isso gera sensações de estranhamento e até mesmo desconforto no ambiente universitário, ou seja, um ambiente no qual a presença de uma grande maioria de alunos da mesma cor de pele chega a intimidar os alunos negros, significativa minoria que se sentem diferentes dos demais. Uma das formas de amenizar essa problemática é tornar o ambiente mais diverso, tornando mais abrangente o acesso de pessoas negras ao curso de administração de empresas. Políticas afirmativas semelhantes às implementadas no ensino superior público, como reservas de vagas para grupos minoritários, utilização de notas do Exame Nacional do Ensino Médio ou a expansão de iniciativas já vigentes, como o cursinho FGV e a isenção da taxa de vestibular para alunos provenientes de escola pública, são procedimentos sugeridos para reduzir as distorções étnicas. Além disso, a partir da análise das entrevistas realizadas, podemos concluir que há uma discriminação enraizada na comunidade de alunos da FGV ou um receio por parte dos alunos que ele possa existir. Essa conclusão é possível ao ser relatado pelos alunos uma percepção de inferiorização por parte de outros colegas. Esse fenômeno perpetua o preconceito, como apontado por Valesca Miguel Batista e Josué Mastrotti. O exercício da dominação racial sempre esteve socialmente normalizado, fundamentado ideologicamente por uma cultura racista. Até o final do século passado, os atos racistas eram claros e muitas vezes explícitos. Hoje em dia, essa dominação ocorre de modo difuso e dissimulado, mas ainda normalizado pela mesma fundamentação ideológica que, mesmo não promovendo ou incentivando, os autoriza e justifica. Diante desta realidade, é necessário que a FGV intensifique os debates relacionados à questão racial e diversidade, de modo a fazer com que os alunos tenham a percepção de alguns de seus preconceitos enraizados e mudem seu comportamento de maneira prática, gerando um ambiente mais agradável e inclusivo aos alunos negros. Esse relato mostra a eficiência e a importância dessas atividades de debate e discussão de diversidade no curso de administração de empresas na FGV e AESP, para amenizar o preconceito e seus agravantes discriminatórios. A atuação ainda mais incisiva da Coordenadoria de Diversidade, criada em 2018, se mostra cada vez mais necessária. Ademais, identificou-se um problema que envolve o tratamento recebido por alunos bolsistas na Secretaria da FGV. Identificamos traços de discriminação por parte dos funcionários da Secretaria com alunos bolsistas. O trecho a seguir, retirado da entrevista, evidencia essa situação desagradável. Tipo, a secretaria em geral tem muitas pessoas, e ser negro está atrelado a ser bolsista. E as pessoas, elas têm uma coisa que eu não entendo contra bolsista. É algo atrelado, você é negro, você é bolsista. Preconceito contra bolsista. E aí vira um medo de todos os lados. E sei lá, na secretaria eu sinto um pouco isso. As bolsas são um importante instrumento de inclusão e diversidade no curso de administração de empresas. E, portanto, é necessária uma melhor preparação dos funcionários da secretaria, para assim haver uma melhoria no atendimento aos alunos bolsistas. Portanto, embora a FGV preze pela sua excelência acadêmica, é notório problemas em relação à inclusão de alunos negros em seu ambiente, visto que apenas 0,59% dos alunos de administração de empresas são negros. Número irrisório, frente ao total de 2.024 alunos da graduação.
Esse fato incorre nos alunos negros se perceberem diferentes em relação aos demais, ou apontar essa preocupação, principalmente quando ingressam na faculdade. Concluímos que a partir do momento que são percebidos pelos alunos negros determinadas inferiorizações por parte dos outros alunos, seja por falta de atenção, reprodução de estereotipos ou mesmo ignorância, há uma manifestação de racismo institucional a ser combatida. Felizmente, nenhum aluno negro entrevistado relatou ter sofrido qualquer tipo de discriminação explícita ou tratamento diferenciado por parte da faculdade, afirmando que o seu senso de pertencimento não é alterado, mas outros alunos já sofreram, como noticiado por meio de comunicação anteriormente. Porém, há um receio nos alunos entrevistados em não se sentirem inseridos ou preocupação com seus pares, que não saibam lidar com o perfil étnico do curso de administração de empresas. Por fim, o trabalho não esgota e nem busca responder todas as questões levantadas. É necessário debater a atuação histórica da Fundação Getúlio Vargas, com o intuito de tornar o perfil das pessoas da graduação mais diverso, a atuação dos coletivos sociais, entidades estudantis e demais atores da comunidade. O trabalho buscou apresentar um panorama geral para contribuir ao debate e destacar a importância de considerar a opinião subjetiva dos alunos em relação ao ambiente universitário na proposição de novas políticas.